Bom dia, meus amigos! Mais um dia, graças a Deus, e espero que vocês estejam bem, que vocês estejam compartilhando, que vocês estejam se inscrevendo no nosso canal de Fé e Esperança, para que cada vez mais pessoas tenham fé, tenham esperança e a gente consiga vencer esse momento tão difícil para todo mundo. Aí não tem exceção, nem de raça, nem de credo, nem de posição financeira, todo mundo está no mesmo barco, ou seja, estamos todos lascados. Então, muita fé, muita garra e, se possível, ajudar quem a gente pode ajudar e, claro, nos momentos de tristeza, pedir ajuda. Então, por favor, eu vou ficar muito feliz se eu receber textos de vocês e mensagens, enfim, e saber que mais pessoas, inclusive pessoas que eu nunca vi, que nunca me viram, possam me conhecer um pouquinho, né? E usar para sua vida alguma coisa que eu tenha lido, que eu tenha comentado, enfim. Eu procuro sempre ser muito honesta e muito verdadeira nos textos que a gente lê, né? Eu não preciso dizer para vocês coisas que não vão acontecer nunca. Eu tento falar sobre coisas que, se a gente batalhar, se a gente lutar, de fato nós vamos conseguir. Não sei se vocês se lembram. Vamos lá puxar pela sua memória. O nosso texto de ontem falava sobre o tempo, né? Que o tempo, ele é pra gente confiar nele. O tempo é bom. O tempo, ele é positivo. O tempo, ele é necessário. Necessário porque nem sempre a gente está preparado para determinada coisa naquele momento. E aí a gente precisa amadurecer. Às vezes, naquele momento, se a gente fizesse aquela coisa que a gente sonha, daria tudo errado. Por quê? Porque não é o momento certo. Por isso que Deus sabe exatamente o que tem que acontecer e quando tem que acontecer. E eu disse que hoje a gente teria um texto que seria uma sequência do que nós falamos ontem. E é verdade. Pode ser que vocês conheçam, tá? Quando eu dava aula, eu li para os meus alunos esse texto há milhares de anos atrás. Mas eu ganhei uns livrinhos muito legais. E em um desses livrinhos, esse texto voltou. Porque com o passar do tempo, por não usar os textos, eu acabei perdendo muitos dos textos, infelizmente, né? Então, o que acontece? Esse texto voltou e me fez lembrar de uma situação, assim, muito importante, que eu acho que vale a pena ser dita e ser refletida, e ser pensada. Ele fala sobre um menino e a mãe, tá? Eles estão caminhando e, de repente, esse menino vê um casulo de borboleta, né? Que seria futuramente uma borboleta. A questão da transformação, da metamorfose da lagarta em borboleta. Essa metamorfose todos nós passamos, né? Em determinados momentos da vida, a gente sofre sim grandes metamorfoses. Tanto que algumas pessoas falam, nossa, você, nunca pensei que você fosse capaz de fazer isso, que legal, né? Ou então alguns sofrem metamorfose para pior, mas isso deixa pra lá que não interessa, não vem ao caso, certo? Bom, aí, este menino com esta mãe, ele parou e olhou para aquele casulo que se mexia. E aí ele ficou desesperado, porque ele achou que a tal da lagarta que estava lá dentro estava desesperada, precisando de ajuda. Aí que está o perigo. Às vezes a gente acha que está ajudando a pessoa, que está fazendo o melhor para a pessoa, ou que está fazendo o melhor para a gente. E quando você vai ver, você estragou tudo. Você não teve paciência. Olha só o que vai acontecer. Muita gente conhece o texto, tá? Quem conhece, tenha paciência. Quem não conhece, olha lá. O menino pega lá uma tesoura, uma faca, uma coisa cortante e corta o casulo para tirar a lagarta daquele sofrimento que para ele. E ele fala: olha, mãe, ela tá sofrendo, olha só como ela tá sofrendo. E aí ele pega, corta, abre o casulo e o que sai de lá de dentro não é nem uma lagarta e nem uma borboleta. Por quê? Porque aquela movimentação, aquele sofrimento que estava acontecendo, era justamente para que ela pudesse se transformar em borboleta. O sofrimento faz com que a gente cresça. O sofrimento faz com que a gente amadurece. Só que ele não teve paciência. E aí, quando ele olhou, ele tinha acabado com a vida da lagarta. Quer dizer, ela não era mais uma lagarta, porque ela já tinha começado uma transformação, mas ela nunca será uma borboleta. Ela nunca poderá voar livre, bonita, feliz,
Porque ele não teve paciência, não deu o tempo necessário de amadurecimento para a lagarta, que era necessário, por isso que Deus sabe todas as coisas, e Deus sabe tudo que acontece, por que acontece, quando acontece. E aí, com isto, ele matou a lagarta que um dia viria a ser uma borboleta. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Às vezes você está ajudando, você está interferindo num processo de amadurecimento da pessoa. Isso acontece muito entre pais e filhos, né? Pais que são muito possessivos, pais que têm muito medo que os filhos quebrem a cara. Deixa quebrar a cara. Deixa. Não vai acontecer nada. Ele só vai aprender. E ele vai aprender da melhor forma possível, para não esquecer. Porque o que acontece? Nós, normalmente, os professores fazem isso diariamente, nós damos conselhos, a gente avisa. Mas é o que eu sempre falo, enquanto o fulano não colocar o dedo na tomada e levar o choque, ele não vai acreditar. Por quê? Porque ele precisa levar o choque. Infelizmente, né? Diz que se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E aí, eu sei o quanto é difícil. É muito difícil. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa muito querida na minha vida, e a gente estava falando sobre filhos, né? E ele estava comentando que ele não queria que o filho dele quebrasse a cara. Ele não queria que, de repente, ele passasse por coisas que ele sabe que o filho vai passar, porque ele tá vendo que a coisa não tá legal. E aí eu disse o seguinte: é difícil, é triste, mas ele vai ter que quebrar a cara. Porque ele não está dando valor para tudo aquilo de bom que você está tentando proporcionar para ele. E ele só vai dar valor no momento que ele perceber que a vida não é esse conto de fadas, a vida não é essa coisa que todo mundo tem obrigação de fazer as coisas para nós, porque não tem, né? E que aquela coisa de olhar para o próprio umbigo, né? A gente tem que parar de olhar para o próprio umbigo e ver que no mundo não tem só gente. Tem um monte de pessoas, um monte de situações, um monte de bichinhos, todos precisando amadurecer para deixar de ser lagarta, tá? Lagarta e virar borboleta. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer ser livre, quer ser bonito, quer voar, quer ter liberdade. Mas a liberdade, ela não caminha sozinha. A liberdade, ela tem que vir com consciência e com responsabilidade. Eu tinha um professor que dizia sempre o seguinte: liberdade é diferente de libertinagem. Então, se eu quero ser livre, se eu quero fazer jus às minhas asas, eu tenho que ter responsabilidade. Liberdade junto com responsabilidade. E isso envolve amadurecimento. Então, jamais alguém poderia mexer naquele casulo para evitar o sofrimento da lagarta. Jamais. Por quê? Porque ela precisava passar por aquilo para um dia ser uma linda borboleta. E ela, infelizmente, não vai ter essa oportunidade nunca, porque a gente se intrometeu para tentar ajudar. O menino se intrometeu. Às vezes ajudar é deixar que as pessoas resolvam os seus problemas sozinhas. É a mesma coisa do filho do pai que perde o filho no shopping. Isso é muito comum, né? Samitiba tem um livro que se chama Mulher Polvo, Homem Cobra. Por quê? Segundo ele, a mulher tem muitos tentáculos, né? Ela trabalha, ela cuida dos filhos, cuida da casa, ela faz muita coisa. Ao passo que o homem faz uma coisa por vez. É um livro maravilhoso, se puderem ler, vocês vão amar, de um autor maravilhoso, né? E a gente diz o seguinte, ele diz o seguinte, que não adianta o seu marido chegar em casa e você querer conversar com ele. Porque o homem produz um número X de palavras e a mulher produz um número muito maior de palavras. Então, enquanto você ainda tá querendo falar, ele não quer nada. E aí você fica nervosa e briga e fala assim: escuta, você não tá me dando atenção? Você tem outra? O que acontece? Por que você não fala nada, criatura? Mas isso é de cada um. Aliás, é como nós vimos num outro texto, né? Isso é da natureza de cada um de nós. A mulher tem uma natureza, o homem tem outra. Então, assim, quando a mulher chega para o marido e fala: toma conta do nosso filho no shopping, e ele perde a criança no shopping, isso é normal, porque se ele distrair um minuto, a criança já era.
né? E a mulher fica louca, como é que ele consegue perder aquela criança em fração de segundos? Porque cada um tem um dom, uma capacidade, uma forma de lidar com as coisas. Tem pessoas que conseguem fazer uma coisa por vez, outras fazem 3, 4 ao mesmo tempo, outras não fazem nenhuma, né? Então, quando a gente fala isso, é o seguinte: deixe as pessoas correrem os riscos necessários para a vida. Eu não estou dizendo para perder o filho no shopping, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você precisa deixar, por exemplo, no caso do marido, você deu essa responsabilidade para ele, deu certo? Não deu certo. Mas não deixou de ser um aprendizado para ele, um amadurecimento para ele. E assim é com os filhos. É difícil, é duro a gente saber, porque a gente já passou por aquilo, né? Já passou por aquele caminho. A gente saber que vai quebrar a cara e não poder fazer nada. A gente não pode fazer as escolhas pelos outros, mesmo que eles sejam nossos filhos. Nós não temos esse direito, nós não temos essa posse, nós não temos isso. Nós colocamos no mundo, mas aí são as escolhas dele, lógico, com o preparo que você deu, a educação que você deu durante toda a criação, né, do seu filho. Mas não quer dizer que com a melhor criação do mundo, a vida dele vai ser um mar de rosas. Não vai, não vai. Vai ser mais fácil se ele, de repente, for uma pessoa bem colocada, uma pessoa de caráter, de dignidade. Se não for, ele vai ter que aprender para melhorar. Como a lagarta ia ter que sofrer o tanto necessário para virar borboleta. Mas a gente não pode interferir nas escolhas. A gente pode orientar, a gente pode dar exemplos, a gente pode fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Do momento que você perceber que não tem outro caminho a não ser aquele que ele está decidindo seguir, entregue na mão de Deus e prepare o teu colo para quando ele voltar chorando e perceber que fez uma grande burrada. No caso da lagarta, o menino ficou desesperado, mas não tinha o que fazer. O estrago estava feito. Então, existem coisas que não têm volta. As nossas escolhas, nós temos que tomar muito cuidado. Porque uma vez que você fez uma escolha, uma vez que você decidiu por uma escolha, isso não vai ter volta. Tem coisas que a gente consegue sim, mas as mais importantes eu não tenho como retroagir. Então, para e pensa. Eu estou ajudando ou estou atrapalhando? Um lindo dia para você. Deixa as pessoas serem livres, deixa as pessoas arriscarem na vida. Claro que é o que acontece com o marido que perde a criança no shopping. Você pode até deixar seu marido tomar conta da criança, mas, por favor, fica observando de longe. É o melhor. E assim é o que a gente tem que fazer. Deixa as pessoas livres, mas fica observando de longe que aí, qualquer coisa, você pode até dar um suporte. Mas deixa as pessoas escolherem o seu caminho. Isso é muito importante. Um lindo dia para vocês, de excelentes escolhas, escolhas pensadas, escolhas felizes, escolhas que te façam melhor, que tragam felicidade para as outras pessoas. A gente fica mais feliz quando todo mundo à nossa volta está feliz. Isso é muito bom. Que Deus ilumine, Deus abençoe os seus passos, os seus caminhos, as suas escolhas e a sua mente, para que você sempre tome a decisão certa na hora certa. Um grande beijo e fique com Deus.